Nós teremos, nesse domingo, dia 1º de outubro, um momento importantíssimo do embate entre as esquerdas do Brasil, o campo progressista e o extremismo. A extrema-direita, inclusive aquela travestida de defesa da família e dos bons costumes. Nós já conhecemos esse discurso durante a ditadura militar, não é? Pois bem, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a eleição dos conselheiros tutelares. São 30.500 conselheiros que vão ser eleitos nesse domingo, como se fosse um processo eleitoral normal, das 8 às 17 horas. A Justiça do Trabalho foi demandada pelas estruturas de conselho tutelar, que é quem organizam, né, as eleições, e eles estão emprestando as urnas eletrônicas, treinaram mesários para poder usar essas urnas e estão dando todo o apoio técnico de manutenção ao sistema. É muito importante a gente ter claro que a extrema-direita vem, nos últimos anos, aumentando a escalada de campanha para transformar os conselheiros em cargos de profissionalização da militância de extrema-direita. Isso não é qualquer coisa. Os conselheiros são eleitos, portanto, têm mandato, e mais do que isso, os conselheiros recebem um dinheiro público. Portanto, agora que eles perderam o governo federal, a eleição do ano passado, e estão sendo cercados pela Justiça e pela Polícia Federal, esse é um momento capital para eles, nesse ano, fazer o maior número possível de conselheiros tutelares. Claro que nós, democratas do campo progressista, temos que reagir. Esse é o editorial de hoje. Um chamamento para que todos que estão assistindo esse editorial, que se organizem, que no dia 1º de outubro, próximo domingo, saiam às suas casas e votem nos candidatos progressistas. Para tanto, basta você entrar em contato com o Fórum de Direito da Criança e Adolescente do teu município. Esses fóruns são justamente as articulações que o campo progressista normalmente se organiza para, inclusive, discutir a pauta dos conselhos de direito da criança e adolescente. Para não fazer confusão, os conselhos de direito são os conselhos onde se definem as estratégias de todas as políticas públicas voltadas para a proteção e para a garantia de direitos da criança e adolescente. Os conselhos tutelares, teoricamente, estão subordinados ao Conselho de Direito, porque eles são fiscalizadores dos direitos da criança e adolescente, inclusive das estratégias que os conselhos de direito definem. Conselho tutelar não é bem isso, é como se fosse um fiscal da sociedade para fazer com que as crianças e adolescentes possam ter garantia de vida e possam ter seus direitos todos observados. Eu queria, para terminar, dizer para vocês que depois da pandemia, nós do Instituto Cultiva estamos acompanhando a situação das famílias dos alunos das redes públicas de ensino e estamos muito assustados. Nós fizemos levantamentos junto às famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresina, de Belo Horizonte, agora estamos fazendo em Araraquara, fizemos em vários municípios do país, e o que está nos deixando estarrecido, desde o final da pandemia até agora, é que, em primeiro lugar, o índice de adoecimento mental de crianças, adolescentes e suas famílias aumentou violentamente. Em muitas localidades, chega a envolver 50% das famílias e estudantes. Segundo lugar, essa demanda, metade dela demanda por atendimento psicológico, metade dessa demanda está reprimida, não é atendida. Terceiro lugar, os casos de violência intrafamiliar, agressão e conflito aumentaram durante a pandemia e, de certa maneira, criaram uma dessocialização que as escolas estão sentindo agora e as próprias famílias. Não se seguem mais regras como antigamente, não há tolerância.
E no caso específico das famílias monoparentais, quase sempre as mães só estão com os filhos porque os pais abandonaram seus filhos. As mães de cor parda nessa situação e que não têm carteira de trabalho assinada, elas vêm sofrendo uma carga imensa de tensão e de responsabilidade, e muitas vezes estão sozinhas. Mas não só as mães, as avós. É fundamental que a gente acompanhe essa situação. E o conselheiro tutelar, ele recebe as demandas da escola, é bom que se saiba. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige que o diretor de escola, ao saber de alguma violação de direito da criança e do adolescente, se ela está sendo objeto de violência, abusos ou abandono, as direções das escolas são obrigadas a chamar e informar os conselhos tutelares. Olha que importância. O conselho tutelar vai até a casa e, ao levantar os dados, ele pode encaminhar para o juiz ou pode encaminhar para uma secretaria de saúde para dar suporte ou assistência social. O papel do conselheiro é um papel civilizatório. Imagine nós darmos esse papel para ser controlado pela extrema-direita. Imagine aqueles que ficam falando de que defendem a família e vocês sabem o que eles defendem de fato. Então, esse é o nosso apelo. Nesse domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 17, já não vai estar tão quente, já vai ter esfriado um pouco em todas as cidades do Brasil. Dê um pulo. Primeiro, cheque os locais de votação. Cada município tem um número X de conselhos e tem locais para que você vá votar. Você tem chapas. Procurem os fóruns, as entidades como o Pastoral do Menor, que são comprometidas, né, com o direito da criança e do adolescente. Universidades, tem muitos grupos de acompanhamento de direito da criança e adolescente, os SEDECAS e outras ONGs. Procure no seu município ou alguma organização estadual e perguntem onde estão os candidatos a conselheiro que são do campo progressista, que tem uma história de defesa do direito da criança e do adolescente e das mulheres, é fundamental. E, finalmente, veja o local de votação. Dê um tempinho, não vai durar mais do que meia hora do seu domingo, vote e vamos consolidar a democracia e espantar de vez o fascismo do país, ou pelo menos diminuir ao máximo os espaços deles. Não deixemos que tenhamos militantes de extrema-direita profissionalizados na política através dos conselhos tutelares. Meu nome é Rudá Risse, eu sou presidente do Instituto Cultivo.